Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Desde o início do Sínodo Alemão, nós temos trazido sempre informações, deixando as pessoas atualizadas a respeito do que tem acontecido na Igreja Católica Alemã, né? As infelizes e heréticas atitudes de quase todos os bispos de lá. Até há 3 dias atrás nós noticiamos que se obteve uma vitória lá, não foi aprovado algumas questões importantes e foi até uma surpresa, porque sempre quase de forma unânime as questões desse progressismo e essas questões contrárias à doutrina de sempre da igreja estão sendo aprovadas lá. Foi até uma surpresa essa vitória. Bom, enfim, diante de tudo isso, para a gente entender melhor o que está acontecendo e trazer algo relevante referente a esse assunto, eu quero trazer uma fala do cardeal Robert Sarah a respeito do Sínodo Alemão. Abre aspas, olha o que ele falou. O que está acontecendo na Alemanha é terrível. Tem-se a impressão de que as verdades da fé e os mandamentos do Evangelho estão sendo postos em votação. Com que direito podemos decidir renunciar parte do ensino de Cristo? Enfim, como, e é uma realidade, eles estão colocando em votação os mandamentos da lei de Deus e parte do ensinamento de Jesus Cristo tem sido colocada em xeque, como renúncia. Então vocês podem falar assim, mas Thiago, existem bispos bons lá ainda? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, existem 3 de 62 bispos na Alemanha, existem 3 que durante todo esse processo sinodal se mantiveram obedientes à doutrina e todas as vezes, em todas as questões, foram contrários a essas bizarrices de querer mudar catecismo, querer mudar a doutrina. Ou seja, alguns bispos em partes, eles se mantêm fiéis à doutrina, como foi o caso dessa última notícia que nós trazemos aqui, que não foi aprovado algumas questões referentes à moral sexual, né, referente à moral sexual da igreja, que foi uma surpresa até que 39% dos bispos votaram para que a doutrina se mantivesse na questão da moral sexual. Enfim, diante desse problema que nós estamos enfrentando ali, eu quero trazer para vocês o nome e a imagem dos 3 bispos que são católicos de verdade que nós temos na Alemanha. O primeiro é o bispo Rudolf Voderhauser, de Rosgenburg. Essa é a imagem dele. O segundo, o bispo auxiliar Dominicus Zwaarderlaap, que também é bispo auxiliar de Colônia. E o bispo auxiliar de Augsburg, Florian Warner. Esses 3, apenas esses 3, são os bispos que se mantiveram fiéis à doutrina. Todos os outros, eles foram fiéis em algum ponto, mas foram infiéis em outros, e tem alguns que foram infiéis em tudo. Então, irmãos, aqui nós conseguimos mensurar, calcular como as verdades de fé na igreja da Alemanha já se perderam há muito tempo.
É como se fosse uma nova revolta protestante que está acontecendo na Igreja da Alemanha. E daí vocês podem dizer assim, mas até agora não houve um cisma oficialmente. Oficialmente não houve mesmo. Mas o cisma já existe. A partir do momento que você nega a verdade de fé, você já não concorda mais com o magistério de sempre da igreja. Existem duas alternativas. Ou a igreja muda toda a sua verdade de fé, o que é impossível, porque Deus teria que voltar à terra, ou vai acontecer uma separação que é inevitável. A não ser que esses bispos voltem atrás e reconheçam o depósito verdadeiro da fé como a única verdade, né? Com o ensinamento sempre da igreja como a única verdade, vai ocorrer realmente o cisma. Então essa é a situação real da igreja na Alemanha. Eu fiquei muito triste com essa informação, mas nós precisamos mostrar para o povo. É uma matéria do Infocatólica e ela traz esses 3 bispos como os únicos que se mantiveram fiéis o tempo todo. Os outros tiveram alguns que foram fiéis em algumas questões, infiéis em outras, e alguns que sempre foram infiéis. Pois bem, agora nós já temos a dimensão de como está a igreja lá. E daí nós podemos afirmar com certeza que o cisma ele já aconteceu. Como que de 62, apenas 3, isso é menos que 5%. Sabe? Ou seja, o que existe na Alemanha já não é mais igreja católica, mas sim o nome católico, mas só é católico realmente quem vive integralmente a fé da igreja, ou luta para viver. Aqueles que já negaram a fé já não são mais chamados e considerados católicos. Então essa é a verdade. Então não se assuste, ou não se assustem com o que irá acontecer. Porque nós temos o compromisso aqui de passar as informações. Então as informações são essas. Contra esses fatos não há argumentos. Eles estão negando a fé de sempre e querem mudar a doutrina. Se é impossível que seja mudado a doutrina, então automaticamente o cisma já aconteceu. Rezemos muito pela Santa Igreja, rezemos muito pela conversão desses padres e bispos da Alemanha, porque a situação é muito pior do que imaginávamos. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.